Estamos de volta com 3-1, que hoje entrevista a candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff. Participam dessa conversa a jornalista Tereza Cruvinel, da TV Brasil, o jornalista Valdo Cruz, do jornal Folha de São Paulo. Nós vamos abrir esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. O que a senhora pretende fazer em relação à desigualdade no Brasil? Porque quem ganha menos paga mais impostos e quem ganha mais paga menos. E o que a senhora pretende fazer em relação a isso? Olha, eu concordo com a telespectadora nossa aí. Nós temos uma estrutura tributária no Brasil extremamente caótica. Não só porque ela tem uma incidência maior sobre uma menor quantidade de pessoas e uma parte grande da economia não está tributada, até porque não está formalizada. Você tem uma grande parte de economia informal. Então, induzir a população, primeiro, a se formalizar implica em conseguir o seguinte: você pode perfeitamente reduzir a carga tributária e aumentar a base de arrecadação. Para fazer isso, é necessário que a gente olhe a questão tributária do seguinte ângulo. Perceba, primeiro, que é importante formalizar as empresas. Então, toda a política do Simples, e agora recentemente a que desonerou o micro e pequeno empreendedor, fazendo com que ele pague simbolicamente, permite que ele pague contribuições sociais, mas fique desonerado de impostos. Com isso, o que se aumenta? Se aumenta a arrecadação da Previdência. Assim, você vai poder fazer uma reforma tributária em que se diminua a incidência de impostos, por exemplo, como eu disse sobre a folha de salário, que você diminua a incidência de impostos indiretos de forma tão pesada. Agora, para isso ocorrer, não é possível que simplesmente se decrete: vou reduzir todos os impostos. Se fizer isso, se quebram os municípios e os estados. Assim, é necessário uma reforma ampla que defina, primeiro, que imposto cobrar em cada nível, não permita imposto em cascata, desonere investimento, diminua imposto sobre folha de salário, pegue impostos tão sérios e tão prejudiciais como os impostos sobre remédios, também reduza a sua base, a sua alíquota e reduza também o grau de arrecadação de impostos decorrentes de remédios. Enfim, eu acredito que fazer uma reforma tributária não é algo que se faz de um dia para a noite. Se tem de construir as condições de transição entre o momento que você desonera e o momento que a desoneração produz maior arrecadação. E garantir que nessa ponte os estados e os municípios não percam sua capacidade de prestar serviços públicos. Ministra, só um minutinho só. Essa questão da reforma tributária foi tentada várias vezes. A última foi agora no governo do presidente Lula, no segundo mandato, e o nó da reforma, a coisa não andou por causa do ICMS, porque queria se mudar o sistema de arrecadação, deixaria de ser arrecadado na origem da produção e passaria a ser arrecadado no destino. Houve uma reação dos estados produtores, leia-se aí São Paulo, Minas e outros estados com mais dinamismo econômico, e a coisa não andou no Congresso. Como é que a senhora pretende tratar essa questão do ICMS? Olha, deixa eu colocar um outro aspecto dessa questão, ministro. Olha, eu não acho que seja eu aqui a legislar sobre ou não, mas eu quero colocar assim, ICMS. a senhora falou nas condições... Eu acho que é mais complicado do que isso, sabe por quê? São Paulo além de ser um grande estado produtor, é um grande estado consumidor. Não sei se São Paulo quer perder a tributação sobre o destino. Eu não sei, porque hoje tem uma parte da tributação que é sobre destino, né? Mas eu queria tratar disso sobre o aspecto político, é o maior ministra. estado consumidor do país. É o único produto Energia elétrica. Energia elétrica, petróleo e energia elétrica. O que é a base da arrecadação dos estados? Telefonia, combustíveis e energia elétrica. Ministra, a reforma tributária, a senhora falou das condições técnicas, né, de fazer uma redistribuição,
mas ela exige, sobretudo, condições políticas, né? Talvez seja, juntamente com a reforma política, né, as duas questões que o Brasil não teve condições de enfrentar nas últimas décadas, né? Todos os governos, desde a redemocratização, tentaram enfrentar a questão da reforma política, a questão da reforma tributária. Todos se viram às voltas com o problema de formar maiorias. Num governo, num regime multipartidário como o nosso, né, com muita fragmentação do voto. O que a senhora pretende inovar, né, na relação com o Congresso para formar sua maioria de governo, se for eleita, e enfrentar questões como essas, a reforma tributária e a reforma política? Já vi a senhora declarar se é favorável também à reforma política, de modo a não repetir as fórmulas recentes que são remete ao clássico loteamento de governo, né, a construção de maiorias na base das trocas, na base das barganhas. Como seria a sua relação com o parlamento? Olha, Tereza, eu acredito que o Brasil é um país com uma grande diversidade, com multiplicidade de compreensões e de entendimentos e com uma característica também de ser um país continental com vários pontos de vista diversos, representado pelos estados. Assim, eu acredito em coligações. Acho que nós temos de caminhar para uma prática de coligação no Brasil e de coligação aberta. Nenhum governo pode ser governo de um partido. Por que ele não pode ser de um partido? Porque, como o nome diz, um partido é de uma parte. Tem de tentar construir um leque de alianças, estruturar esse leque de alianças em termos de uma proposta de governo e também de condições de governabilidade. Uma coalizão com alguma unidade. Eu acho que cada vez mais nós estamos nos esmerando nessa direção. Eu acho que nós, do governo do presidente Lula, e creio nisso, porque participei diretamente da estruturação disso, conseguimos dar claramente uma diretriz comum para o governo e para a coalizão que o governo construiu. Então, nessa medida, eu acredito muito e vou lutar por isso, que se construa relações políticas bem transparentes, de alta qualidade e que, no preenchimento de cargos, se respeite essa coligação, combinada com critérios técnicos. Uma pessoa não pode pleitear ir para um cargo para o qual não tem a capacidade. Agora, o fato de ser indicada por um partido ou por outro não significa loteamento de cargos. Eu tenho uma experiência interessante. Eu assisti passagens de governo nos Estados Unidos e vi momentos em que, de repente, saía todos os democratas e entrava todos os republicanos. E é sem exceção. Isso acontece nos Estados Unidos, na Espanha, acontece na França. Eu acho que é uma visão errada supor que não se governe baseado em princípios políticos também. Agora, os cargos têm de ter requisitos técnicos. O problema é a escala, ministra, a quantidade de cargos que entram nessa negociação. Posso falar? A burocracia de carreira nesses países... são todos que caem, sem exceção. A alta burocracia e a média. Ministra, todos. Uma coisa, ministra, até no governo Lula... eu estou falando de direção, viu, Azedo? Tá. Não estou falando. Porque o problema é todos. Olha só, ministra. E, inclusive, recentemente, eles até tiveram um problema sério, porque ficaram durante um tempo sem condições de preencher todos os cargos. Mas, ministra, até porque as pessoas, pelo menos quando eu estive lá, era isso que se comentavam, passavam a temer o nível de exigência e de controle que se tinha sobre as pessoas. Mas, ministra, você me permite... Eles estavam com dificuldade de cumprir todos os cargos. Ministra, se me permite, até pegando a pergunta, o questionamento da Tereza, até no governo do Lula, onde havia-se uma expectativa diferente, viu-se que o governo ficou refém
da famosa base aliada, né? Em várias votações, os deputados, senadores tinham que ficar ali fazendo a velha chantagem, né, Azedo, com o presidente. Forçando a gravata. Exatamente. Forçando a gravata. Assim, você não me dá aquele cargo que eu estou pedindo, então eu não voto a favor. Ou você não me libera aquela emenda, ou eu não voto a favor, né? E estabeleceu-se todo um processo de, até no meio do governo Lula ali, teve um problema do mensalão, um pouco relacionado a isso. Como fugir dessa armadilha que todo governo cai? Posso falar uma coisa, Valdo? Eu não concordo que o governo do presidente Lula foi refém, melhor dito, do Congresso, da maioria ou de alguma ala parlamentar de qualquer partido. Acho que o governo do presidente Lula buscou sistematicamente construir, em cada caso, a sua maioria para votar os projetos mais importantes. Em alguns momentos, inclusive, nós perdemos. Em outros teve a ajuda da oposição. Em outros tivemos a ajuda da oposição. Em outros, acontece, perdemos, inclusive, porque tivemos uma parte da situação que discordou. Nós vivemos, Valdo, num regime democrático. Não existe forma de um governo tocar a ordem unida e todo mundo sair marchando num passo só. Agora, nas questões extremamente relevantes, é importantíssimo que se mantenha a unidade da base. Agora, você não pode exigir isso em todas as circunstâncias, em todas. Nas que não são as relevantes, nas mais secundárias. Eu acredito que o Brasil está caminhando para melhorar a governabilidade do ponto de vista da coalizão. Acho que a população pode dar sua contribuição, elegendo aqueles deputados federais e senadores que ela acha que são pessoas que serão responsáveis, que votarão de acordo com o que a população quer que vote, ou que ela acha que é legítimo e justo. Agora, a gente tem de perceber que o que é imprescindível é isso. Não é possível você ocupar cargos com pessoas que não têm as qualificações necessárias. E eu acho que é para isso que o Brasil tem de caminhar. Posso fazer uma provocação? Pode, vai. Eu estou aqui para isso. Eu lembro conversando com a senhora durante o governo, a senhora algumas vezes reclamava assim, mas vão indicar esse sujeito para esse cargo. E acabou tendo que aceitar a indicação por questões políticas. Ô Valdo, eu acho, posso te dizer, eu acho que a enorme, a quase esmagadora maioria foi preenchida com critérios rigorosamente políticos. Ministro, eu vou fazer uma pergunta aqui. Rigorosamente políticos e técnicos. Vou fazer uma pergunta. Porque eu não acho também, Joaldo, eu sou contra a visão, que era a visão que eu lembro que existia durante a ditadura, que políticos tinham de ser retirados completamente da pauta. E só os tecnocratas que governariam o Brasil. Como se tivesse tecnocratas que fossem sensíveis para as questões da população. Eu vou te dar um exemplo. Eu perguntei uma vez por um ministro de um país latino-americano, onde ele ia passar o Natal. Ele falou, em casa. Eu perguntei, e onde é que é a sua casa? Ele me disse, Miami. Ô Valdo, eu acho que é imprescindível que os gestores públicos desse país tenham compromisso político com o país, compromisso cultural com o país, ideológico com o país, e também tenham qualificações técnicas. Nós somos um país que tem hoje um conjunto de homens e mulheres que podem cumprir esses requisitos. Ministro, uma pergunta. Eu só não concordo que o correto é que a gente tenha uma pessoa extremamente técnica. Ele era extremamente capaz, esse senhor. Mas morava em Miami, a família dele todinha. Ministro, uma pergunta aqui com relação a essa questão de, vamos dizer assim, articular essa base, conseguir manter todo mundo no governo seguindo os ritos.
Quer dizer, nesse processo, no governo Lula, principalmente no segundo mandato, teve um papel extraordinário o carisma do presidente, a popularidade do presidente. São características do tipo de liderança que ele exerce. As características da senhora como política são diferentes do presidente Lula. Todo mundo sabe como exercer de uma outra maneira essa mesma condução do processo sem o carisma que o presidente Lula tem. Olha, Azedo, você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil está preparado para ter uma mulher presidente do Brasil. Nenhum dos sucessores do presidente Lula vai fazer face às características do presidente. O presidente é um homem muito especial, né? Não é à toa que no meio de tantas lideranças internacionais, ele foi considerado pelo presidente dos Estados Unidos como o cara. Agora, ele, na sua sabedoria, disse o seguinte para mim, nessa época. Ele disse, sabe por que eu sou o cara? Porque eu sei que tem 190 milhões de brasileiros que são os caras. E que é por isso que eu tenho estatura para representar o Brasil como uma grande liderança. É óbvio que ele estava sendo modesto. Ele tem, né, uma imensa capacidade de envolvimento, de persuasão. Ele é uma pessoa que sabe escutar.